Eu queria trazer só um pouquinho do perfil do Genivaldo, porque eu acho muito importante isso, né? Muita gente fala, não vou comentar, preciso analisar esse caso. E a gente tem um repórter, um colunista aqui no UOL, o Carlos Madeiro, que traçou um perfil do Genivaldo. Coloca aqui no telão para mim, é muito importante a gente saber quem era Genivaldo. Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, ele é descrito como um homem simpático, brincalhão, querido pela população de Umbaúba, onde ele nasceu no litoral sul de Sergipe. Ele foi aposentado por problemas mentais, ele foi casado por 17 anos, ele é pai de um menino de 7 anos, um homem negro, né, e que passou a vida inteira sofrendo muito preconceito pelos seus problemas mentais. Inclusive a mulher dele dizia que ele falava, ninguém queria namorar comigo, porque eu tinha problemas, e ela namorou e disse que ele foi um marido incrível. Segundo algumas das pessoas ouvidas pelo Carlos, ele era muito conhecido na cidade, trabalhou vendendo rifas, ele falava e cumprimentava todo mundo, era sempre muito educado e perguntava, quer comprar uma rifa de um bilhete? Agradecia, comprava ou não, ele sempre agradecia a rifa. E ele não tinha nenhuma condenação, não respondia a nenhum processo, ele se aposentou cedo por causa da esquizofrenia, que ele tratava já há 2 décadas. Ele, preocupado com isso, andava sempre com os remédios no bolso, né, brincava com todo mundo, e é algo, inclusive, que chocou a cidade toda, que tem 26 mil habitantes. Manifestações já aconteceram na cidade, já estão acontecendo em outras cidades. Eu acho muito interessante, até para ouvir o Jefferson, que é um escritor, né, e que descreve tão bem os personagens, assim. Ele era um personagem, uma pessoa que sofreu a vida inteira e é morta dessa maneira. Isso deixa a gente ainda mais indignado, né, Jefferson? É uma profunda indignação, porque a gente sabe que essas violências, elas, embora elas não sejam filmadas, né, elas fazem parte, infelizmente, do cotidiano, das pessoas negras. Lembrando que talvez o maior projeto de nação que deu certo foi a violência, né, essa violência institucionalizada, essa violência que ela que faz parte de uma mentalidade que tem os corpos negros como alvo, e olha para esse corpo negro como um corpo que aguenta tudo, um corpo que precisa ser aniquilado, precisa ser torturado, e sempre com essa ideia, né, ou essa mentalidade de aniquilação mesmo dos corpos negros, né? Certa vez eu escrevi que o corpo negro no espaço público, ele é sempre um corpo em risco, né? Mas eu já ando pensando que nem no espaço domiciliar ele está seguro, né? Se a gente for pensar aí na ação que desencadeou naquele massacre, né, no Rio de Janeiro, a gente tem aí os relatos, né, de policiais invadindo, né, os domicílios, as casas. Então, me parece que nem no espaço domiciliar essas pessoas negras estão seguras, né? Então, de fato um momento muito difícil que a gente vive, mas lembrando que a população negra, historicamente, sempre conviveu, né, com essa violência, com essa diferenciação também que se faz nas abordagens policiais com as pessoas negras, com as pessoas brancas, né? Então, me parece que cada vez mais a gente precisa denunciar, a gente precisa não normalizar essas ações tão violentas como a gente viu nesses últimos dias. Jefferson, você mencionou o caso do George Floyd, e depois desse episódio que ocorreu nos Estados Unidos, nós já tivemos aqui vários episódios no Brasil com os quais se poderia traçar algum tipo de analogia, né? Logo ali nas pegadas da execução ali do Floyd, tivemos um caso aqui no Brasil, se não me engano, em Porto Alegre, num supermercado Carrefour, que uma pessoa negra foi espancada ali pelos seguranças. Cotidianamente aparecem vídeos de abordagens inadequadas da polícia, normalmente envolvendo pessoas negras, que são filmados e que viralizam na internet. Esse episódio mesmo foi filmado e a nota da Polícia Rodoviária Federal é de um escárnio, ela introduz escárnio dentro do escândalo, né? Uma coisa impressionante. O que eu lhe pergunto é se não lhe parece que a reação da sociedade brasileira, nós falamos aqui de autoridades, mas se a reação da sociedade ela não está sempre
aquém do que seria razoável diante de episódios como esse de Sergipe, é de uma atrocidade que me parece sempre que a reação está aquém do que o episódio justificaria. A reação ela é aquém, porque a gente vive numa sociedade em que o racismo ele é estruturante, né? É estrutural e estruturante. Né? Então, há no imaginário da sociedade que essas violências, elas são normais, que não há o que fazer, então há um sentimento também de impunidade, e há também uma ideologia de punição, né, uma ideologia de tortura. E aí, quando você ainda tem um presidente da República que estimula esse tipo de atitude e que parabeniza, né, o massacre de pessoas, você tem aí uma neutralização justamente de algo mais contundente, né, de uma resposta e de uma reação a essa violência que seja mais contundente. E, historicamente, no Brasil, é claro que a gente tem as lutas dos coletivos negros, dos movimentos negros, né, a gente tem isso, porque poderia ser pior, né, se é que a gente pode pensar em algo pior, mas poderia ser pior se não fosse esses movimentos negros e os coletivos negros, mas ainda assim nós temos uma sociedade que é extremamente racista e que não se vê como racista, e por isso mesmo, por não haver esse reconhecimento, a gente acaba diluindo uma reação que poderia ser mais contundente, né? Porque já era para haver uma condenação desses policiais no sentido da opinião pública, de modo mais contundente, já era para o presidente Bolsonaro ter se pronunciado em relação ao tema. É inaceitável que o presidente da República ainda não tenha falado sobre o assunto diretamente, já que é algo que teve uma repercussão muito grande fora e dentro do Brasil. Então, me parece que há um pouco nesse sentido, Josias, né, de as pessoas ainda normalizarem essa violência.